Muito bem. Essa é a parte 2 da nossa aula, tutorial número 1 de Go Programming. Vamos agora para a continuação da terminologia. Muito bem, pessoal, agora que eu já fiz a referência da gravação do vídeo, já posso falar com vocês diretamente. Olha só, a gente está quase finalizando aqui o nosso glossário, tá? E só lembrando que essa terminologia toda, ela está descrita com detalhes lá no nosso livro, que você faz download gratuito, tá? Mas, se você quiser ler o original, beber da fonte da sabedoria do nosso professor americano, você pode pegar direto o paper dele de 1961, que também está lá na plataforma. Recomendo fortemente que você faça isso. Por que eu digo isso? Porque, pessoal, a gente tem uma tradição que nem sempre dá bons frutos, tá? Que é a de usar apenas a literatura dos últimos 5 anos. Ok, quando você trabalha com a inovação, com tecnologias muito voláteis, etc. Mas quando você trabalha com gestão, programação, matemática, algoritmos, etc., é interessante que você conheça o material original, que às vezes a tradução ela não está 100%, e você acaba perdendo detalhes, perdendo sutilezas que são importantes. Então, no Brasil, em geral, a gente tem essa tradição de ter intermediários entre o conhecimento internacional e o aluno. Então, a gente sempre lê o professor que escreveu sobre fulano de tal. Não tá em nada errado com isso, né? Eu mesmo escrevo sobre os nomes lá da otimização e escrevo outras coisas. Mas se você tem acesso ao original, é muito melhor que você faça isso, tá? Recomendo sempre você fazer para não depender da visão do tradutor sobre o tema. Vamos lá. Então, para a gente, o objetivo do problema de programação multiobjetivo nada mais é do que uma equação que representa o critério principal do modelo. E ele vai te informar a orientação do modelo, se é para maximizar ou minimizar. No nosso caso, em geral, a gente sempre vai trabalhar com Go Programming de minimização. Você vai entender por quê quando eu apresentar a metodologia, tá? Para a gente, quando a gente não consegue alcançar os valores ótimos de todas as metas em simultâneo, a gente encontra uma série de soluções chamada de solução de compromisso. Então, diferentemente da PO, que maximiza lá ou minimiza um único objetivo, e caso ele não consiga maximizar ou minimizar, ele diz que é inviável a solução, aqui a gente vai ter várias soluções de compromisso, que elas atendem os critérios, dentro das faixas de valores dos critérios que a gente definiu, mas não necessariamente ela otimiza todas as metas. Então, ela vai te trazer soluções que são satisfatórias e que podem otimizar alguns dos critérios que você estabeleceu. Ah, mas e se ela não conseguir atender a faixa de valores? Aí vai ser inviável. Você vai entender quando você vê o modelo. Mas já está clareando para vocês? Não é uma coisa de outro mundo. E por fim, falei para vocês a solução Pareto eficiente ou ótimo de Pareto, tá? É para nós uma solução em que eu não consigo melhorar, ou seja, não consigo me aproximar da minha meta, sem que com isso eu piore o alcance de uma outra meta que está no mesmo problema. Lembra que eu tenho múltiplos objetivos? Então, esse tipo de otimização ele vai ficar jogando com os meus objetivos. Eu tenho valores máximos e mínimos que eu tolero para cada meta, e eu tenho o objetivo de chegar o mais próximo possível de todas as metas. Se eu conseguir otimizar em simultâneo, tá show. Significa que o seu problema nem era multiobjetivo, era mono. Provavelmente só um era relevante. Mas quando você começa a ter
soluções de compromisso, que são apenas aceitáveis dentro da faixa de valores, aí você está no ramo da otimização multiobjetiva. Portanto, Pareto eficiente para a gente é alcançado quando não existir uma solução viável que melhore a performance do meu objetivo sem prejudicar os demais objetivos, ou pelo menos um dos objetivos ser prejudicado. A solução Pareto, para mim, é a solução dominante. Vou explicar. Que diabo é isso? Bora logo para o gráfico. Imagina que eu tenho aqui dois critérios. São, na verdade, convertidos em dois objetivos, que são as variáveis, tá? E aí, o meu objetivo, a minha meta, é de aumentar, de maximizar o item 1, que está no eixo horizontal, e ao mesmo tempo maximizar o item 2. E eu tenho lá as minhas restrições, que agora para a gente não vai interessar. Vai interessar só o resultado. Então imagina que todas essas bolinhas aqui é um ponto x, y, ponto cardeal. Meu Deus, é um par ordenado, desculpa. Gente, só um minuto, eu acho que entrou alguém aqui em casa, eu tô sozinha. Tá, tenho medo de ladrão, mas não foi o caso. Então, apaga o que eu falei. A gente tem aqui em cada pontinho um par ordenado x, y. E vocês estão reparando que eu tenho, por exemplo, aqui um limite de soluções viáveis, que eu não tenho soluções depois dessas bolinhas vermelhas? Isso aqui, pessoal, esse conjunto de soluções aqui, que estão na borda das minhas soluções possíveis, ela é chamada de fronteira, tá? Essa é a fronteira de eficiência, segundo o ótimo de Pareto. Então, olha só, para esse problema, eu tenho uma solução H que maximiza a solução, que maximiza a variável 1, tá vendo? Que representa um critério, mas eu tenho valores, olha, bem baixos do critério 2. E eu tenho aqui também uma solução que maximiza o critério 2, mas que traz para mim, olha, um valor muito baixo do critério 1. Então, por que que ele é considerado aceitável? Porque essa é a solução que eu consigo maximizar o 2 ao máximo, sendo que o 1 ainda está dentro da minha faixa de valores aceitáveis. Depois eu tenho uma outra opção, que ela não maximiza o 2, mas ela aumenta um pouquinho o 1, tá vendo? Que é a B. E eu vou decaindo. Vou aumentando o X e diminuindo o Y. E quando eu chego aqui, ó, na H que eu te falei, eu tenho a maximização do X, 1, e no Y, olha, eu tenho uma faixa de valores que para o meu problema, para o contexto das equações, que eu vou ter que olhar depois, ele me diz que é aceitável, porém é bem baixo, tá vendo? Então, todas as soluções que estão nessa fronteira são chamadas soluções de compromisso, que elas estão obedecendo aos critérios estabelecidos, as minhas faixas de valores. E, ao mesmo tempo, ela me dá o melhor valor para x2, dado o critério de 1, ou então ele vai me dar na outra extremidade o melhor valor para x1, dado o critério mínimo de 2, que é o y. E entre os pontos A e H, eu tenho as soluções que atendem aos critérios de ambos, porém não maximiza nenhum. Fala para mim o que você entendeu. Clareou um pouco mais? Para mim, sim, professora. Valeu, Joaquim. Tá, eu percebi pelo silêncio que pode ter dúvida. Não se preocupe, a gente vai passar por isso juntos. Olha só. Esse é um exemplo que tem duas variáveis. Agora imagina um problema real que tem 9, 10, 11, 100 variáveis. Não dá para resolver graficamente. Por causa disso, a gente vai fazer a resolução matemática. Porque se para cada dimensão eu tenho uma variável, um critério, se eu tiver 10
variáveis, eu vou ter o quê? 10 dimensões? Não dá para desenhar. Então, o que acontece? Nesse exemplo, eu tenho só 2 variáveis, então é até fácil de você resolver isso graficamente. Vamos olhar aqui, então, pessoal, o restante dos conceitos para poder avançar. Então, já falamos para vocês que existe o Pareto eficiente e existe o Pareto ineficiente. O Pareto ineficiente, pessoal, bora para o gráfico. São essas bolinhas aqui, esses pares ordenados em cinza. São soluções possíveis, elas são viáveis dentro dos meus, digamos, critérios, porém, elas são inferiores, elas não têm o mesmo nível de performance que as vermelhas. Então, todas as soluções que estiverem fora da fronteira, que são essas cinzas aqui todinhas, elas são denominadas soluções ineficientes. Resolve, mas não contenta. Portanto, sempre que o par ordenado estiver na fronteira do meu problema, ele vai ser Pareto eficiente. Então, olha só quantas soluções eficientes eu tenho aqui. 8. Olha só quantas soluções ineficientes eu tenho. Mais de 8. Então, quais são as alternativas que eu vou levar para o meu tomador de decisão, se eu for só o analista? As decisões que estão na fronteira. Professora? Sim? Esse gráfico parece aquele de custo de oportunidade. É? Pode elaborar em cima, por favor? Não, é que são aqueles, vamos dizer, aqueles pares ordenados que estão dentro da região limitadora. É que são as possíveis soluções. Ah, sim, o custo de oportunidade, tá. Isso. Então, são as soluções que você tem, que você se permite perder, porque, na verdade, você tem uma zona ali aceitável de operação financeira. É como se produzisse mais o item 1, aí deixasse de produzir o item 2, ou ao contrário também. Sim, com certeza. E é uma forma de olhar para esse gráfico, abordagem econômica. Só que aqui a gente não está considerando, na verdade, o custo de não fazer. A gente está dizendo assim, todas são igualmente satisfatórias na fronteira, todas as vermelhas são igualmente satisfatórias, mas o tomador de decisão precisa escolher porque ele tem o feeling, a parte subjetiva que a matemática não modela. Então, para o analista e para a matemática, o A, B, C, D até o H são soluções igualmente eficientes. Mas o teu decisor pode querer algo no meio aqui, que é a letra D, por exemplo. E aí ele vai olhar sob a ótica do custo de oportunidade. Entende? Entendi, sim. Que legal sua contribuição. Obrigada, Leonardo. Vamos lá, então. E aí a gente tem um termo que não tem tradução, tá? Chamado satisficing, que é uma neologia do inglês, que ele mistura satisfazer com ser suficiente. Aí, essa é uma hora que muita gente para e fala, como assim? Não entendi. A primeira vez que me apresentaram essa ideia foi de um jeito diferente, né? E eu fiquei intrigada. Também não processei. Mas vocês são de uma geração mais bem alimentada e com mais informação do que eu, falando sério aqui, e eu acho que se eu explicar desse jeito aqui vai ser bem intuitivo. Olha só. Às vezes, quando a gente está se alimentando, está comendo, a gente come com o olho, né? Então a gente come, 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 aí parou a fome, mas você não está satisfeito. Você comeu o suficiente e parou ali. Porque se você passar daquele ponto, você vai ter o quê? Uma distensão abdominal, vai ter sono, vai sair da dieta, vai se preocupar com colesterol, sei lá, né? Mas aí você para, não está satisfeito, mas comeu o suficiente. E vai ter horas que você vai, por exemplo, numa festividade de família, comer muito além do suficiente,
e você vai comer até não querer mais, até se satisfazer. Então, quando a gente usa no inglês a palavra satisficing, significa que o seu tomador de decisão admite que todos os objetivos não podem ser otimizados, mas que ele fica ele acha que é suficiente apenas satisfazer a maximização de um ou outro. Então, ele não fica totalmente satisfeito porque não tem todas as otimizações de todos os objetivos. Mas se otimizar o lucro e otimizar a eficiência operacional, e ainda assim ter objetivos como felicidade do funcionário, percepção do cliente, não sei o quê, de maneira aceitável, suficiente, o teu decisor vai dizer ok. Então, falando em termos de operações, de gestão de empresa, vocês sabem que a gente tem muitas escolas de administração, né? Então, a gente fala assim, mas você fala de gestão por objetivos, você fala de qualidade de vida no trabalho, mas no final, o que vai falar mais alto é o lucro. Sim. Então, isso é verdade, tá? Só que para o gestor, isso é uma forma de ver subjetiva. Para a gente da PO, é o seguinte: lucro tem importância 2 vezes maior do que os objetivos estratégicos. É um erro fazer isso, mas muita gente faz. E aí, o que ele faz? Ele vai pegar e falar assim: olha, o lucro tem peso 60%, os objetivos estratégicos 20%, e os outros 20% se dividem em qualidade de vida no trabalho, sustentabilidade, não sei o que, não sei o que. Vamos rodar minha meta de investimentos aí. Aí ele roda uma programação por metas para saber como é que vai alocar o orçamento. É assim que funciona. Tá? Então, satisfy-se, tá? É uma situação que a gente fala que é aceitável para o mundo real. Se fosse possível alcançar todas as metas em simultâneo, não haveria o conceito de Pareto eficiente. Porém, como o mundo real ele traz para a gente situações que não dá para bater as metas sempre, todas em simultâneo, sempre, aí você tem o conceito de satisficing, que são soluções de compromisso aceitáveis para o teu decisor. Geralmente, essa situação aceitável, ela vai ser validada quando o critério que é o mais importante de todos para o teu decisor ou tomador de decisão vai ser alcançado. Isso não quer dizer que os outros objetivos não sejam importantes. Isso quer dizer que, às vezes, um objetivo em especial é mais importante que os outros. Não existem objetivos organizacionais igualmente importantes. É besteira achar isso. Embora o pessoal lá da escola de administração vai te dizer que sim, tá? Que não pode quantificar. Eu estou te dizendo que pode e que tem um monte de gente que sabe quantificar. Perguntas? Então, para a gente aqui, olha, a solução da fronteira, novamente, ela vai ser a solução satisficing, a solução aceitável, que ela é capaz de otimizar um objetivo, apesar do outro não estar otimizado, ele fica aceitável, e ele também é capaz de otimizar os outros objetivos, sendo que o anterior fica aceitável. E eu tenho ainda soluções que não otimizam nenhum nem outro, mas que deixa todos os objetivos dentro do aceitável. E aí o teu decisor vai olhar, vai escolher essa fronteira e vai te dizer, esse aqui, por exemplo, ele prioriza a variável x1 e o y não está tão ruim. Eu vou nessa daqui. Ou seja, tem mais ou menos a mesma importância os dois critérios. Alguém ia falar? Pode falar, por favor. Desistiram de falar ou então foi um acidente. Então, vamos lá.
A programação por metas, que eu chamo de Goal Programming, ela foi desenvolvida, ela pode ser atribuída aos professores William Cooper e Abraham Charles, tá? Esses dois professores americanos, junto com o professor Rhodes, eles desenvolveram toda a base da programação multi-objetivo. E também foram um dos desenvolvedores da programação linear, tá? Eles são os pais da PO. No entanto, apesar dele ter sido atribuído aos dois professores americanos, ele ganhou força quando o professor Carlos Romero ele desenvolveu um software que permitiu popularizar a técnica, porque até então era tudo feito no lápis, né? Ou no cartão perfurado. Então, depois que foi desenvolvido esse algoritmo para resolver os problemas multiobjetivos, a técnica ficou mais popular. Por isso que o professor Carlos Romero é considerado o pai da programação por metas. Mas quem inventou a matemática por trás foi o professor William e Charles, tá? O professor Cooper e Charles. Então, é uma técnica considerada antiga, de 1961, e que foi com ela que se fundou o domínio de conhecimento chamado análise multicritério de apoio à decisão, que, por coincidência, eu me doutorei nessa área. É uma sub-área da produção e uma sub-área da administração. Super Gêmeos ativar, temos pesquisa operacional. Trata-se de uma extensão da PL, porque em vez de a gente ter uma função objetiva, a gente vai ter múltiplas funções objetivas, e como eu já falei para vocês, esses objetivos podem ser o quê? Conflitantes. Dificilmente você vai conseguir otimizar os dois objetivos ou todos os objetivos em um problema multi-atributo ou multi-objetivo. E cada uma dessas funções é denominada função de metas. Então, eu tenho uma função objetivo no lugar das restrições e eu vou ter valores de referências que são as metas. Uma faixa de valores? Não, eu vou ter uma meta que eu quero alcançar. E aí, os desvios dessa meta vão me dizer o que é aceitável ou não dentro de uma faixa. E quando um dado número de objetivo é alcançado, sem necessariamente otimizar, assume-se que o problema foi solucionado. Então, a gente tem várias respostas para um mesmo problema, sem precisar mexer nos parâmetros, tá? E por isso que ele é tão popular até hoje. Se você tiver curiosidade para ver a matemática por trás disso, dá uma olhada aqui no modelo de gestão e aplicação industrial de programação linear. E como eu falei para vocês, professor Carlos Romero, tá? Ele lançou um livro chamado Manual de Aspectos Críticos para Programação por Metas, né? E também lançou no EJOR o Goal Programming para Tomada de Decisão, tá? E aí, depois que foi desenvolvido essa técnica e o solver para poder resolver os problemas, ganhou muita popularidade. E até hoje se usa, tá? Mas se vocês quiserem saber mais sobre o livro dele ou o artigo, vocês podem vir aqui, esse é o link para o EJOR, tá? Ou se vocês quiserem saber mais sobre a história do professor, você vai aqui na Sociedade de Análise Multicritério de Apoio à Decisão. É uma curiosidade, eu fui aluna do professor Carlos Romero na Espanha. Fiz uma cadeira de 2 meses com ele e outros professores sobre tomada de decisão. É muito interessante a abordagem deles e bem diferente da americana. Ok, agora que vocês já conhecem quem são as pessoas por trás da matemática, podemos olhar para o problema, tá? Então, o que você está vendo aqui? Do lado esquerdo, pessoal, você está vendo um problema de programação linear com um único objetivo. Isso você deve estar careca de saber, que eu tenho uma função objetivo, que nesse caso específico, ela é de maximização, e eu tenho uma soma de variáveis que eu chamo de x, com seus respectivos coeficientes, tá? Então, eu estou escrevendo aqui na conjuntiva, tá? Provavelmente você está acostumado a ver um monte de x e um monte de coeficiente na função objetivo.
Isso aqui é na conjuntiva, só para a gente poder entender. Eu, particularmente, prefiro que tu escrevas assim, tá? Porque aqueles problemas de otimização com várias páginas são horríveis para corrigir, pelo amor de Deus. Então, eu prefiro que você escreva na conjuntiva, porque além de fazer mais sentido, comunica em poucas linhas o problema. E aqui a gente está sujeito a, que são as restrições, e aqui eu tenho várias restrições que são menores ou igual a um valor de referência, que é um coeficiente B. Tá? Isso aqui pode ser escrito no formato matricial também, se tu preferires, pode escrever assim. E eu tenho o domínio da variável, né, que vai ser todos os meus x, dentro do domínio, para todo x que tem índice j, ele tem que ser não negativo. E aí eu falo que ele é maior ou igual a zero. Isso aqui vocês já viram de certeza, né? Confirma para mim. Só não lembro. Sim. Tá. Obrigada. Vamos lá. Já tá acabando, tá, gente? Hoje eu vou apresentar, aí você vai ter aquele momento, assim, da crise existencial e depois você volta semana que vem para descobrir que é super fácil de resolver. Vamos lá. Olha aqui a diferença. Isso aqui é um problema de programação linear com e objetivos, ou seja, vários objetivos. Então, vamos começar fazendo cara crachá. Olha a diferença. Onde é que está a função objetivo? Do lado clássico. Está bem aqui, né? Maximizar a função objetivo, tá vendo? Olha no Go Programming, onde é que vai estar a função objetivo? Bem aqui, nas restrições. Então, a função objetiva a otimizar, ela vai ser uma função de x. Eu tenho um valor de referência aqui, ó, que é a minha meta. Ele é um G, porque eu chamo de Goal Programming. E eu vou admitir, olha, variáveis de slack. Lembra da variável de slack, variável de folga? Aqui eu tenho uma variável de desvio positivo e aqui eu tenho uma variável de desvio negativo, tá vendo? Mas, professor, o sinal está ao contrário do que você falou. Sim, mas aí olha só o que eu estou olhando para cá. Tá vendo o sobrescrito no desenho? Isso aqui diz que é negativo. Tá vendo o sobrescrito de positivo aqui? Significa que esse desvio é positivo. Então, ele é desvio de quê? Desvio da meta, lá do outro lado da equação. E aí, eu tenho as funções objetivos aqui, olha. E igualmente como no problema de PO, eu tenho o quê? As restrições, que são os meus parâmetros. Olha, parâmetro aqui, coeficiente, valor de referência, coeficiente de x, e x em formato matricial, tá vendo? Aqui do outro lado, tenho um coeficiente A, tenho meus parâmetros de x e tenho um valor de referência aqui, tá vendo? O que é isso? São as restrições que vão representar os meus critérios. E a minha variável de decisão é o quê? O que eu posso mudar, então? Se o meu x não é o que eu não vou mudar, o que está lá em cima? Aqui, onde tinha a função objetivo. Onde é que tem aqui o meu objetivo de otimização? Uma variável de desvio positivo e uma variável de desvio negativo. Só uma de cada? Não, tu não está vendo o somatório aqui? Isso significa que quantas variáveis de desvio negativo e quantas metas eu tiver, elas vão estar aqui no começo do meu problema. A mesma coisa as variáveis de desvio positivos. Por isso que eu tenho um coeficiente, que é um peso. Lembra que eu falei que a gente ia ter que dar um peso para as metas? É por causa disso. Então, tudo aquilo que vocês já leram sobre gestão, otimização, qualidade, economia, não sei o que, agora a gente vai tratar com equacionamento. E aí, olha só, Charnes e Cooper notaram em 1961 que o alcance da meta se dá ao minimizar o desvio absoluto da função. Então, olha só, quanto
menor os meus desvios para as minhas metas do problema, mais próximo eu estou da meta. Concordam? Então, se eu zerar os meus desvios, significa o quê? Que eu bati a meta. Perfeito? Portanto, para a gente, no modelo básico de programação por metas, o modelo básico de programação por metas sempre vai trabalhar com minimização. Por quê? Porque eu quero o menor desvio possível do meu valor ótimo, que é a meta que o meu decisor estabeleceu. Então, aqui você não vai trabalhar com modelo de previsão. Alguém já fez isso. Você vai ter isso como um parâmetro, um valor de referência. Aí você fala, olha, eles me deram essa meta. Bora ver se tem condição mesmo de bater isso? Bora analisar. É isso que você vai fazer. Lembrando que, se a minha variável de decisão são os desvios, o meu domínio tem que ser não negativo para todas, tá? E todas as minhas variáveis, todos os meus parâmetros X, que são os meus critérios lá, eles têm que estar incluindo na função objetivo dos desvios. Alguém já tinha explicado o modelo de PO para vocês assim? Vocês entenderam? Entendi, professora. Além do Joaquim. Quando a gente viu, a gente aprendeu mais aplicado no exemplo mesmo. Vocês vão aplicar. Eu estou só ensinando vocês a lerem isso, tá? Muito bem, pessoal. Aqui a gente vai parar a nossa aula. Isso foi uma explicação do problema multiobjetivo com um toque de abstração, que é necessário a todo engenheiro. Quinta-feira que vem, a gente volta aqui e a gente vai resolver problemas com exemplos disso. Aí a gente vai fazer o cara crachar, tá? É importante que você saiba tanto formular o problema quanto escrever ele. Isso faz parte, é uma parte muito importante da sua formação, tá? Então a gente vai complementar isso aqui, que é o momento que a gente coloca em prática a matemática. Ok, muito obrigada pela atenção e até semana que vem, pessoal. Bom feriado. Boa noite, bom feriado. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa Bom noite. feriado. Boa noite, professora.